venha o teu reino. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 10. Mateus, versículo 6, versículo 9 a 10. A palavra do Senhor diz assim: vocês devem orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Amém. Venha o teu reino. Quando Jesus, ele ensina os discípulos a orar, ele não começa com pedidos pessoais, nem com necessidades urgentes. Ele começa com uma visão maior, o reino de Deus. Quando nós conseguimos mensurar que eu não sou apenas um ser humano vivendo a minha vida, ocupando um espaço no universo, simplesmente por ocupar, eu sou um integrante do reino de Deus. Onde você estiver, ali é uma embaixada do reino de Deus. A igreja é uma embaixada do reino de Deus aqui na terra. Eu me lembro do reino de Deus. E ele começa com essa visão maior do reino de Deus. Venha o teu reino. Não é uma frase bonita colocada em uma oração. Não é um jargão, não é um rótulo, não é algo que a gente usa na pregação para ficar mais bonita. É um clamor, é uma confissão e é um compromisso. E essa oração revela o coração do discipulado cristão e aponta para a missão da igreja em todos os tempos. Reiterando, esse é o tema do nosso biênio, para 2026, 2027. Em primeiro lugar, o reino não é um lugar, é o governo de Deus. O reino não é dividido geograficamente, mas o reino é o governo de Deus. Lucas 17, no versículo 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21, acompanha comigo. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Eu não digo que isto aqui é reino de Deus por conta da aparência exterior, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus não é geográfico, político ou institucional. Nesse tempo, Jesus, ele é o governo ativo de Deus sobre pessoas que submetem a sua vontade. Onde Cristo reina? Cristo reina sobre o pecado perde a força. A graça se manifesta, a justiça floresce, a esperança se renova. Quando Cristo reina, a esperança. Quando Cristo reina, a graça se manifesta. A igreja não cria o reino, nós não criamos reino, nós anunciamos, nós dizemos como um testemunho vivo: venha o teu reino, que a vontade do Deus Todo-Poderoso venha se cumprir na minha e na tua vida. Segundo momento aqui, venha o teu reino, é uma oração de rendição. Querer o reino de Deus nas nossas vidas é rendição. Mateus 6,10: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não se pode pedir o reino de Deus sem abrir mão do próprio reino. Eu não preciso de um pequeno reino, você não precisa de um pequeno reino, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja na igreja. Nós não precisamos de reino algum. Eu já fiz isso mais 30ª vez aqui na igreja metodista em Baiti, dizendo: Senhor, eu não quero o cajado dessa igreja na minha mão, é o Senhor que comanda essa igreja, é o Senhor que direciona essa igreja, porque eu não quero levantar um reino para mim, para competir com o reino de Deus, para que Deus venha reinar
eu tenho que tirar o meu time de campo. Não se pode pedir o reino de Deus sem abrir mão do nosso próprio reino. Essa oração confronta a nossa vontade, confronta o nosso controle, confronta o nosso orgulho, confronta as nossas agendas pessoais. Não é mais comigo esse negócio, é com o Senhor. E é dizer: Senhor, governa os meus pensamentos. Põe a mão na tua cabecinha assim, ó. Senhor, governa os meus pensamentos, governa os meus pensamentos, as minhas decisões, a minha família, a minha igreja. Amém, glória a Deus. Meu Deus, essa oração é poderosa. Quantas pessoas estão precisando de paz mental? Quantas pessoas estão precisando, não de alma, não de silêncio de boca, eu quero ficar quieto. Não, eu quero ficar quieto, mas quero também que a minha alma fique quieta, que a minha mente fique quieta, que eu me aquiete na presença do Senhor. Aquieta a alma. O Senhor, Ele governa meus pensamentos, as minhas decisões, a minha família, a minha igreja. Antes do reino tocar a cidade, Ele precisa governar o meu coração. Antes dele atingir os meus filhos, meu cônjuge, a família, precisa atingir o meu coração. Antes de atingir a igreja toda, precisa atingir o meu coração. Se eu entender que não tem espaço para concorrência, Jesus, Ele é o centro todo poderoso, é o que pode fazer tudo mudar o rumo da história. Terceiro momento aqui: o reino se manifesta com sinais visíveis. O reino se manifesta com sinais visíveis. Romanos 4:17, acompanha comigo. Vemos: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Onde o reino chega, a injustiça é confrontada, a paz substitui o caos, a alegria vence a opressão. Nós temos visto em muitas famílias um quadro inverso dessa palavra profética que o Senhor tem dado nessa noite sobre as nossas vidas. O reino não chegando, a injustiça ela continua viva, a falta de paz ela continua existindo, o caos continua existindo. Aí vem a tristeza e vem a depressão e a opressão. Mas no reino de Deus, a injustiça, ela tem que ser confrontada, e ela é confrontada. A paz substitui todo e qualquer caos, é o shalom de Deus. É a paz que excede, o entendimento, mesmo em meio à guerra. É o shalom da tranquilidade, pastor, da paz, sem barulho, sem criança correndo, sem bomba estourando, sem situação adversa. Não, é no meio de tudo isso. É no meio de tudo isso. O shalom não é paz de cemitério, não é paz da dito mesa branca, mesa rosa, mesa verde. Não, é a paz de Deus que excede a todo entendimento. É essa paz que Deus quer fazer no meu coração, no teu coração. Mateus 12:28. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então é chegado a vós o reino de Deus. A paz que excede a paz que excede todo entendimento. O reino não é apenas falado, ele é demonstrado. Sabe como a gente demonstra o reino, Jackson? Com cura, com libertação, com restauração, com perdão e com reconciliação. Quantas pessoas perdoam e não querem reconciliação? Nós fomos chamados para sermos agentes. Acabou a bateria, graças a Deus. Nós fomos chamados para sermos agentes da reconciliação. Não quero microfone mais também, agora parei. Nós fomos chamados a sermos agente da reconciliação. Nós não fomos chamados para colocar lenha na fogueira. E nós precisamos demonstrar que o reino, ele traz cura, ele traz libertação, ele traz restauração, ele traz perdão e traz reconciliação. Essas demonstrações falam profundamente
com a ênfase metodista na fé viva, a prática que transforma. Olha que tremendo. Gente, olha que tremendo aqui. Vocês ouviram aquela parte que eu falei gritando aqui? Ouviram no fundo ali, Fabinho? Deu para ouvir? Eu acho que eu tenho um probleminha, eu falo um pouquinho alto. Fé e obras. Isso aqui é John Wesley. Fé e obras, dois lados da mesma moeda. John Wesley afirmava que somos salvos pela fé. Sim, mas essa fé verdadeira sempre produz frutos. Ela se revela no amor, na justiça, no serviço. Uma fé que não se traduz em ação não é fé viva. Dizia ele, o metodismo nos convida a viver uma espiritualidade que impacta o mundo. O que a sua fé tem gerado na vida das pessoas ao seu redor. Se a tua fé não tem transformado aquele que está pertinho de você, está na hora de rever conceito. Está na hora de rever conceito. Você está vivendo ainda um software que precisa ser atualizado. E hoje Deus quer atualizar essa fase na tua vida, em nome de Jesus. Outro ponto, venha o teu reino, é um chamado missionário. Eu e você somos missionários. Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu, na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Se Jesus, Ele é o Rei, então a igreja é enviada no seu nome. Quando o reino avança? Quando o evangelho é pregado. Tem muita notícias de ontem.com girando por aí. Muitos pregadores têm pregado as mesmas mensagens e têm falado de mensagens antigas. E eu não estou dizendo de mensagens antigas, de eu rever aquelas pregações que eu fiz ali, no ano passado, 5 anos atrás, 10 anos, não é isso não, porque Deus renova elas. Mas tem faltado revelação, e Deus nos chama a pregar as boas novas do reino. Hoje, na aula de escola dominical, gente, escola dominical não é um acessório, escola dominical não é opcional. Escola dominical é essencial, é vital para a vida do crente. Se tem algumas coisas que são vitais para a vida do crente, é a oração, é o estudo da palavra e a permanência no culto público, onde nós conseguimos estar junto com os irmãos e fazer com que a nossa fé seja levantada. E eu vou dizer para você, viu, sem sombra de dúvida, você que não tem vindo na escola dominical, você tem perdido. Nós tivemos agora uma série de estudos, 6 estudos, falando sobre de Gênesis até Apocalipse, sobre novo nascimento até salvação. Hoje na escola dominical, a Alexandra ministrando, meu Deus do céu, ela fez uma explanação, falando sobre Marcos, falando sobre Mateus, falando sobre Lucas, falando sobre João, trabalhando Atos, culminando em Apocalipse. Meu Deus, que palavra tremenda, que revelação tremenda. E nós precisamos dessa revelação para que nós consigamos pregar um evangelho vivo. Se eu não tenho conhecimento, eu não consigo entregar o que eu não tenho. Eu não consigo fazer e querer que os outros façam aquilo que eu não tenho. Se eu não tenho um tempo de oração, não tem como orar pelos outros. Se eu não tenho tempo de leitura bíblica, não tem como ensinar os outros. Se eu não tenho tempo de estudo, nós temos que priorizar a nossa vida. Escola dominical não é opcional. Não é opcional. Inclusive, escola dominical, momento de ensino, é um tripé da igreja. A igreja só pode ser instituída como igreja quando tem um departamento de ensino formalizado, quando existe uma autonomia, quando a igreja consegue pagar as suas contas. Existem alguns pré-requisitos.
E algumas igrejas metodistas têm baixado o preço, têm substituído o espaço da escola dominical por qualquer outra coisa. Eu não abro mão da escola dominical, porque eu aprendi com isso. A minha raiz, não parece, viu gente? A minha raiz é presbiteriano. Eu sou um presbiteriano independente. Eu comecei no calvinismo, e aí eu percebi que estava errado esse negócio e fui é isso aí, arminiano. Mentira, gente. Eu menti agora em público. Eu nem sabia da existência desses dois. O que eu queria era fazer a vontade de Deus. O que eu queria era adorar o Senhor. E aí, na presbiteriana, eu tinha os hinos, a gente cantava hinos na presbiteriana, e nós tínhamos a escola dominical, que era um espaço muito forte da igreja naquela ocasião. E eu vejo quantas pessoas que se converteram no espaço de escola dominical. Eu lembro em Campo Mourão, Marcelo Pinheiro, um baita de uma bênção, ele se converte numa escola dominical. Olha que tremendo. E aí eu vou dizer assim, eu quero pregar a boa nova do reino, porém eu não tenho de onde tirar. O evangelho é pregado, os esquecidos são alcançados. E aí quando o evangelho é pregado, os esquecidos são alcançados, a santidade é vivida e o amor se torna ação concreta. John Wesley dizia: o mundo é a minha paróquia. Eu não fui chamado do departamento de missão. Nem eu. Eu sou um evangelista porque aprouve ao Senhor me fazer isso aí. O evangelista tem a foice na mão, vai lá, derruba o colonhão, derruba lá a aroeira, a braquiara. E descobri que o mato que tem atrás de casa é braquiara. Quantas vezes eu ouvi gente falando assim: vai deitar na braquiara, pensa num capim forte, mas vai morrer em nome de Jesus, e do veneno também. O mundo é a minha paróquia. Eu faço missão, se necessário for, falando alguma coisa, se não é calado mesmo. Esse é o reino, esse é o espírito do reino. Uma igreja que sai, uma fé que serve, um amor que transforma realidades. Se a igreja não tem servido para mudar realidades, vamos plantar alface, vamos tirar esse mármore de primeira daqui, vamos quebrar tudo isso, vamos afofar essa terra, aproveitar o terreno fértil de Ibaiti, vamos fazer uma horta comunitária aqui, vamos plantar alface. Se a igreja não servir para amar, se a igreja não servir para libertar, nós não servimos para ser igreja. E eu preciso fazer com que pessoas sejam alcançadas através da loucura da pregação do evangelho. Para terminar, o reino já veio e ainda virá. Ué, pastor, calma, deixa eu molhar o bico. O reino já veio e ainda virá. Apocalipse 11:5. Apocalipse 11:5. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Vivemos na tensão santa. Pastor, tensão santa? Vou explicar também. Tensão santa é aquela pressão espiritual saudável que Deus permite e às vezes provocada, provoca para nós, para nos manter vivos, atentos e dependentes dele. Abraão teve dificuldade, Moisés teve dificuldade, Daniel teve dificuldade. Pensando nos discípulos, tiveram dificuldade. Eu tenho dificuldade, você tem dificuldade. Mas essa dificuldade, Douglas e Doug, essa dificuldade, essa tensão gerada, pastor Sebastião, essa tensão que você e a Marinete têm vivido,
de instabilidade com a bisneta, saúde, mais um monte de coisa. Essa tensão, ela é boa, não é a tensão do mundo, não é a tensão da depressão, a tensão do medicamento tarja preta, a tensão do querer morrer, do querer sumir. Não, é uma tensão necessária para o crente ser encontrado vivo e firme. É uma tensão que o milagre ainda não aconteceu, mas vai acontecer. É uma tensão que hoje eu consigo comprar o pão, mas amanhã eu vou comprar a padaria. É uma tensão que ainda a cura não veio, mas ela vai vir. É a esperança que não nos deixa desistir. É isso que Deus fala fortemente no meu coração. O reino já foi inaugurado por Cristo. O reino ainda será plenamente consumado, e isso nos dará esperança no meio à dor, perseverança em tempos difíceis, coragem para continuar servindo. E eu quero encerrar de verdade sendo bem direto. Quero chamar já a Loine e os seus filhotes. Glória a Deus. Nada do que fazemos no reino é em vão. Nada do que você tem produzido no reino de Deus é em vão. Tudo tem o seu valor. Uma oração que vira estilo de vida. Virar estilo de vida, oração que vira estilo de vida. Dizer venha o teu reino é declarar: reina em mim, Senhor. Reina aqui. Reina aqui. Nesse templo, nesse pequeno templo do Espírito Santo. Reina aqui em mim. Dirige o meu falar, dirige o meu agir, dirige o meu pensar. Reina na minha casa. Eu não aceito mais ser esbofeteado dentro da minha casa. Quantas guerreiras de oração, quantos guerreiros de oração são esbofeteados dentro das suas próprias casas, porque baixam o preço da palavra, baixam o preço do Evangelho e não instituem que você faz parte da embaixada do reino de Deus. A tua família não pode se perder. A sua família não pode ficar ao léu da sorte. Venha o reino, reina na minha casa, reina na minha igreja, Senhor. Reina na vida do pastor Dom. Reina, pelo amor de Deus, na vida do ministério de música. Reina no corpo pastoral dessa igreja. Reina em mim. Nós queremos uma igreja cheia, bonita, mas nós muitas vezes falamos o que não devemos. Quando nós falamos mal ou da igreja, ou de um líder, ou de uma ovelha, ou de um irmão, ou do pastor, nós estamos atrasando a obra de Deus. Venha o teu reino sobre essa igreja, venha o teu reino sobre os meus negócios, venha o teu reino sobre a minha área financeira, venha o teu reino sobre a minha mente, sobre a minha missão, sobre o meu ministério, sobre a minha existência. Eu abro mão do meu governo próprio, eu abro mão de todo achismo, eu abro mão de toda autoridade humana, e eu quero o reino de Deus na minha vida. Reina em nossa cidade, reina no Brasil, que nesse biênio que Deus nos apresenta, 26 e 27, nós não venhamos estar apenas com um banner, venha o teu reino, mas nós venhamos ser agentes de transformação. Que eu e você venhamos ser agentes
de transformação. Pastor, eu vou ter que ir para a faculdade, vou ter que fazer uma teologia. Não, é exatamente onde você está. Ali você vai ser profeta, ali você vai ser usado. Você vai ser usado novamente na tua casa. Mãe, toma a tua autoridade de volta. Pai, toma a tua autoridade de volta. Ah, pastor, mas meu pai errou, falhou, envergonhou, pediu perdão, voltou. Toma a tua autoridade de volta. Mulher, se levanta. Para de baixar a cabeça para aquilo que Deus já te libertou. Você é filho do rei. Se porte como uma princesa, como um príncipe. Não deixa que a coroa venha cair da sua cabeça. Coroa essa que você vai depositar nos pés de Jesus. Uou! Quero terminar com Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aí o versículo continua. E estas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu dizimo, quando eu oferto, quando eu entrego a minha vida, quando eu venho aqui orar, quando eu venho aqui buscar a presença do Senhor, não é toma lá da cá, não é troca, não é barganha, não é negócio. Aqui não é um balcão de negócios, mas são momentos que nós nos entregamos na presença do Rei. Que nós venhamos viver esse reino com santidade, com compaixão e com poder do Espírito, falando em tempo e fora de tempo, e dizendo assim: eu não sei quanto tempo me resta para viver nessa vida. Eu queimei 55 anos. Dia 24 de fevereiro agora, meu aniversário, 56. Eu não sei quanto eu tenho mais para queimar, mas eu vou dizer para você assim, ó: eu vou queimar com sangue nos olhos. E reiterando hoje o que a Alexandra falou, lembrando uma frase minha lá atrás: a morte, quando chegar para me encontrar, vai me encontrar vivo, vai me encontrar fazendo barulho, e vai me encontrar representando o reino de Deus. Se coloque em pé, vamos cantar essa canção.